O quão fracassado foi o Messi no PSG do canal 86 Futebol? Então bora lá reagir, deixar teu like, comenta, inscreva, vamos lá, galera. Cara, quando o Messi foi pro PSG, é muito difícil tu não pensar que aquele time ganharia tudo que tinha de Isso é verdade. disponível de títulos. Eu mesmo, quando o Messi disse que ia pro PSG, eu falei, agora sim, pô. Agora vai virar o Galácticos 2.0, mano. Vão ganhar tudo, vão ganhar Champions, vão ganhar tudo que for possível aquele time ali do PSG. Porque, tipo, Messi, Neymar e Mbappé, pô, os três juntos. E então eu falei, nossa, vai ganhar tudo. E no final, acabou que não deu certo assim, né? Porque no papel era muita gente boa, mas na prática não era um time tão bom assim, né? Então. Assalharia a Europa inteira com o Neymar, com o Mbappé e com o Lionel Messi, e era um time bem tranquilo, bem consistente em cada área do campo, e não venceu justamente pelo ego de cada um, de muitos craques. Todo mundo queria ser o nome que ia estar no jornal do dia seguinte, queria ser o cara que decidia. Mas e aí tem uma pergunta que não quer calar: será que o Messi realmente foi um fracassado no Paris Saint-Germain? Não, nem tanto. E tudo começa em 2021, quando o Messi... Porque até que os números do Messi, né, então já tô adiantando pra vocês, até que os números do Messi não são tão ruins assim pelo PSG, né, e tal, como muita gente acha. Eu já vi algumas estatísticas, algumas métricas, né, e tal, que eu acho que é assim que se fala, dados, né, esse que é o nome, alguns dados do Messi desses 2 anos que ele ficou pelo PSG, e não são números assim tão ruins, né, então. Se deixa o Barcelona devido à crise financeira que o clube vivia Famoso naquele fair play, momento. né, e tal. E o PSG era um time e ainda... E nessa época o fair play não deixou o Messi ficar lá pelo Barcelona, porque ele queria ficar muito, a despedida dele pelo Barcelona também foi muito triste, ele chorando e tal. Nossa, foi triste demais aquela despedida do Messi. E, tipo, foi tudo erro de planejamento do Barcelona e tal. Deixando pra frente a renovação do Messi. E acabaram não tendo dinheiro pra poder renovar com o Messi, acabaram deixando um dos maiores craques, né, da história do Barcelona embora, no tal. No caso, o Messi. Então foi um vacilo gigantesco que o Barcelona fez, mano. Que não era pra ter deixado o Messi aí, era pro Messi estar até hoje lá pelo Barcelona, entendeu? Jogando futebol. É um time bem saudável financeiramente, diga-se de passagem. Então o Messi chegou pra lá juntamente com o Neymar, que havia sido amigo dele anos antes no Barcelona, e tinha um elenco que ele já conhecia ali mais ou menos e que poderia chegar longe na Europa. Óbvio, se tu não começou a assistir o futebol de hoje, tu sabe que o PSG é obcecado por ganhar a orelhuda. E trazendo talvez o maior jogador desse século, iria ser, muito provavelmente, o PSG iria muito bem, e era um time que já vinha chegando muito próximo da final, muito próximo do título. E por incrível que pareça, o Messi sofreu para se adaptar no novo ambiente. Ele passou 5 partidas sem marcar um gol. Para uma máquina de fazer gols, um cara absurdo que ele tinha sido no Barcelona. Isso é surpreendente. Até chegar o jogo da fase de grupos da Liga dos Campeões Que ele contra o fez. Manchester City, que finalmente o Messi encontra a rede e marca seu primeiro gol no PSG. E o Messi na Ligue 1 começou a fazer uns golzinhos, mas ele marca realmente depois de um jogo contra o Lille, que eram os campeões daquele momento. Ele marca pro PSG numa goleada que foi 5-1 para o time de Paris. Ele ficou um tempinho sem marcar gols, ele já tinha marcado antes desse jogo contra o Lille, mas esse jogo foi mais emblemático, porque aquele time do Lille estava jogando muito bem, eram os atuais campeões do campeonato francês. Isso é verdade. Então, com um gol mais emblemático do Messi, em fevereiro, ele marca mais um gol, e esse é um gol muito importante, porque é o seu gol de número 700 da sua carreira. E o mais legal é que foi poucos dias antes dele ganhar a sua 7ª bola de ouro. Mas até aqui, apesar de jogar bem, marcar alguns gols... A 7ª bola de ouro, como todo mundo sabe, por causa da Copa do Mundo, né? Que ele ganhou a Copa do Mundo com a Argentina e ele ganhou sua 7ª bola de ouro, né? Ah, tá louco, isso é muita bola de ouro esse cara tem. Assistência, e até na Champions ele estava correspondendo um pouquinho. Não era aquele Messi do Barcelona. Sua primeira temporada no PSG foi mais de adaptação e ele não conseguia ser aquele Messi do Barça. Parecia que era uma sombra do que ele já tinha sido no passado. E nisso aqui tu pode colocar vários fatores, desde que a Ligue 1 é uma liga mais física. O Neymar sofreu muito lá e não é à toa. É muito duelo aéreo e não é um jogo que favorece tanto o Messi como na Espanha, como na La Liga, que naturalmente os times tentam jogar muito mais pelo chão. Se tu compara com o campeonato francês... isso é verdade, né? Então ainda tem essa que a jogada da Espanha, tipo, é mais bola no chão, mas sem muitos cruzamentos aéreos, sem muitos lançamentos, então, lá na Espanha. Então já na Liga Francesa tem muito lançamento, tem muito jogo por cima e tal, e já na Espanha, como eu falei, não tem isso tudo, né, lá. Lá é mais jogo no chão, né? Como eu tinha falado antes também, como o apresentador aqui do canal 86 acabou falando aqui pra gente, né? Assiste um jogo do francês e um jogo da La Liga, tu vai ver, querendo ou não, a La Liga preza mais pela bola no chão. Isso mesmo. É o estilo de cada país, saca? O estilo espanhol sempre foi esse, bola no chão, passes. Já na França é um pouco mais diferente, futebol mais físico. E até mesmo a mudança de ambiente, porque desde que o Messi começou no futebol, basicamente, desde que ele estreia,
É no Barcelona, é ali que ele tava, era sua casa, ele mandava e desmandava. E no PSG já tinha outros caras que estavam no clube há mais tempo, é um país diferente, é uma realidade diferente. Tudo isso você tem que colocar na conta. E os seus números gerais ao fim da temporada 21-22 foram 35 jogos, 12 gols e 14 Aí, não tá tão ruim assistências. não, pô. Convenhamos que pro Messi é um número baixo, Pro 12 Messi, gols. pro Messi é baixo, mas pra um jogador comum assim, é números bons, pô. É números bons, mas pro Messi, sendo uma linha dessa, é bem feinho, né, então, esses números dele aí pelo primeiro ano dele lá pelo PSG, né, então. Participações em gols em 35 jogos é uma temporada muito boa para vários atletas, mas quando você está falando de Lionel Messi, de um cara absurdo, talvez do maior jogador da última geração, esses números não batem, esses números não refletem um cara da qualidade dele. Então você pode ver que foi um ano que ele fica abaixo realmente da sua média geral, do quão absurdo ele era regularmente. Verdade. Mas se tu pega um recorte de uma competição mais específica, na Champions ele foi muito bem, ele marca 5 gols em 7 partidas, mas o PSG é eliminado nas oitavas de final para o Real Madrid, e o Messi não marca também nas oitavas de final, então todos os gols dele foram marcados na fase de grupos, no duelo contra o Real, ele não marcou nenhum gol. E outro recorde negativo é que ele estende suas sequências de partidas sem vitória contra o Real Madrid para 7 partidas que ele não vencia o arquirrival da sua carreira. O lado bom, pelo menos, do início dessa temporada de 2021 é que ele venceu a Copa América pela Argentina, conquistou seu primeiro troféu com a camisa da seleção, isso lá em julho ainda, então era Isso aqui ainda foi em cima da seleção brasileira, então, que ele ganhou esse título aqui da Copa América, né, então. bem início da temporada, ele não havia nem sido anunciado ainda como jogador do Paris Saint-Germain naquele momento, mas para você ter ideia, já estava tudo certo, todo mundo já sabia que o Messi iria para lá, mas ele seria só em agosto que ele seria oficializado a sua ida. Ainda assim, ele vence a Ligue 1 com o PSG, então é mais um título da carreira do Messi. E muita gente se perguntava ao fim dessa temporada se seria sua última no PSG, o que é que aconteceria depois e se ele iria se adaptar. E ele começa melhor, parecia que o Messi estava se adaptando mais ao futebol francês, à dinâmica da liga, e ele estava se desenvolvendo mais. E ele já começa a temporada na Supercopa da França, onde o PSG vence o Nantes por 4-0 e o Messi marca o primeiro gol da partida aos 22 minutos. No jogo de abertura da Ligue 1 contra o Clermont, o Messi já começa marcando 2 gols e inclusive esse segundo gol é um gol de meia bicicleta, digamos assim, o seu primeiro na sua carreira. Um cara da classe do Messi não poderia encerrar sua carreira sem ter um gol notório desse jeito, de bicicleta ou meia bicicleta, como você queira chamar. Eu acho que foi meia bicicleta, mano, não foi bicicleta assim especificamente não, foi só uma meia bicicleta então que ele conseguiu fazer. E o Mbappé e o Neymar se ausentaram de alguns jogos nessa temporada, por lesão, suspensão, e nesses jogos o Messi ia lá e resolvia. Porque tipo, o Messi era o protagonista nessa época que o Mbappé tava, acho que era afastado também por lesão, e o Neymar também por lesão, se não me engano, era por causa de suspensão, uma coisa assim. E o Messi sempre era o protagonista de resolver os jogos e tal, quando eles dois não estavam em campo, né, o Messi não, o Mbappé e o Neymar, né. Um cara mais vencedor e mais acostumado à Liga Francesa e ao Paris Saint-Germain. Outro ponto a destacar é que o Neymar e o Mbappé e o próprio Messi já tinham começado a desenvolver um trio mais saudável, eles já estavam se entendendo melhor em campo e o ego estava sendo deixado um pouco de lado. Então esse início de temporada do PSG, início para meio, parecia que as coisas iriam fluir bem. Só os números dele pela Champions e o campeonato francês nessa temporada 22-23, ele marca 20 gols somando as duas competições e dá também 20 assistências, já é um número bem interessante. Muito bom mesmo. Isso contabilizando ali 39 partidas. É um número muito bom, cara. Basicamente um gol ou uma assistência por jogo. Já tava mais a cara daquela besta que era o Messi jogando no auge do Barcelona. Era um absurdo. Então ele já tava se acostumando e pegando o jeito da França e do PSG. Vale destacar também que ele ajuda o PSG a dominar a liga e vence mais um título da Ligue 1. Mas para os fãs em geral, os torcedores do Paris Saint-Germain, o foco não era muito o campeonato francês. É um tipo um campeonato pra cumprir tabela. E, tipo, eles ganharam 2 seguidos aí com o Messi lá. Então o Messi teve 2 títulos, um atrás do outro lá, no caso do título francês. Mas, tipo, todo mundo sabe que isso aí é pra cumprir tabela. Os franceses não ligam muito pro campeonato francês, eles ligam mesmo, é o quê? Pra Champions League, que pra eles é algo inimaginável que era ganhar aquele título. E que no final acabou ganhando esse ano agora, de 2024, 2025. Eles acabaram ganhando, depois de muitos anos tentando, finalmente eles acabaram ganhando, né? Tá com o time todo reformulado, sem Messi, sem Neymar, sem Mbappé, como todo mundo já sabe. Foi um time com o Luiz Henrique mudou o time todinho do PSG e conseguiu finalmente ganhar essa Champions tão sonhada
pela galera lá da França, pelo pessoal do PSG, pelos torcedores e todo mundo lá do PSG que queria tanto ganhar esse título de europeu, né, e tal. Copa da França e sim a UEFA Champions League, coisa que o Messi novamente não consegue levar o Não PSG à consegue. glória. Como eu havia falado, ele marca 4 gols em 7 partidas, Golaço. mas o PSG novamente foi eliminado nas oitavas de final, dessa vez perdendo por 3-0 no agregado dos 2 jogos. Então foi um atropelo do Bayern e não deixou espaço para o Messi brilhar além das oitavas de final. Porque ano passado eles perderam, o ano anterior eles perderam pro Real Madrid, né, e tal, nas oitavas, e no ano seguinte eles acabaram perdendo pro Bayern, né, e tal, Com a camisa do PSG. E aqui tem que ser falado que o Pochettino também não facilitou isso. Por vezes ele tirava o Mbappé, o Messi e o Neymar, não deixavam os três jogando junto. Era um cara bem persistente nessas ideias. Jogava o Messi às vezes para a ponta direita. Ele ficava muito isolado lá, longe do gol. Não tinha muita influência do Messi no jogo. Recebia, não dava tantos toques na bola, recebia pouco a bola. Então ele não tinha tanto impacto como no Barcelona. Eu acredito que muito disso se deve também ao esquema do Pochettino. E com o fim dos seus 2 anos de contrato, e ao meu ver é um técnico bem fraquinho esse Pochettino. Se o Luiz Henrique tivesse nessa época aí com o PSG, provavelmente o Luiz Henrique já tinha chegado numa final aí com o PSG, com o PSG cheio de cara bona e tal, tinha chegado numa final, poderia até ganhar o título, ou só ter chegado numa final e tal, mas como a gente sabe, o Pochettino só foi sair um ano depois e tal do PSG e tal, e como eu já falei antes, chegou o Luiz Henrique, fez aquele time todinho ali, várias pessoas jovens, então várias pessoas não reconhecidas, e com esse time assim, com pouca gente famosa, ele acabou ganhando essa Champions League, então. Chegando no final, começaram a surgir tensões entre Messi e a diretoria, os próprios torcedores do PSG e o sucesso doméstico, mas o fracasso de passar das oitavas de final, de vencer uma Champions, começaram a ser gritantes. E convenhamos, naquela situação do Messi não fazia o menor sentido ele ficar sofrendo num time desse, numa pressão absurda. Ele já era o Messi, ele não E tipo aqui, galera, nessa época aqui o Messi foi até vaiado, pô, teve um jogo que ele foi muito, muito vaiado, mano, em campo, a galera, os torcedores do PSG vaiaram o Messi, pô. O Messi, cara, um dos maiores jogadores do mundo, pô, dessa geração é o Messi. E os caras vaiaram o cara, mano, tá louco, esse pessoal do PSG é complicado, essa galera da torcida lá. Prova nada pra ninguém, já era reconhecido mundialmente. Então pra que o Messi vai ficar sofrendo pressão do PSG, cara? Um time que ele não é ídolo e que ele talvez até seria se vencesse uma Champions, mas era muito difícil, era muito improvável. Os caras já não estavam na mesma sintonia, então não valia a pena. Pra você ter ideia, alguns torcedores do PSG começou até a vaiar o Messi depois da sua saída de campo em algumas partidas. E o PSG ofereceu até uma suposta renovação para o Messi com um salário um pouco reduzido, mas o Messi não... Oxi, eles... Caraca, não sabia que tinham oferecido uma renovação pro Messi, mas tu quer baixar o salário dele, caraca, mano. Se tu vai fazer uma renovação com um clube, tu tem que ganhar mais, não menos. Então foi por isso que o Messi não quis renovar. Quer dizer que eu vou renovar e eu vou ganhar um pouco mais, um pouco menos do que eu já ganho. Não, tá certo. Negócio de sair, deve que ele saiu do PSG, que o PSG era só dor de cabeça nessa época aí, tá louco. O que deixou a tensão ainda pior, ele também ficou um pouco aquém, né, das performances e já não estava tão curtindo o PSG, um pouco desiludido com os problemas internos do clube. Tá no PSG, vai ter problema interno, já é algo normal, corriqueiro, desde que o Ibra tá lá é a mesma história. Acredito que isso acontece em todo clube do mundo, mas sei lá, o PSG, não sei se é porque eles contratam muitas estrelas geralmente, mas me parece algo um pouco mais específico de lá, de Paris, da França talvez, não sei, ou da própria filosofia do clube. O Messi viu também uma Eu acho que é isso aqui, galera, que dá muita briga no vestiário por causa disso aí, por causa de ego, né, então, porque todo mundo quer ser melhor que o outro, todo mundo quer ter mais mídia do que o outro, então eu acho que isso é um dos fatores principais que fez esse PSG de Galácticos dar muito errado, né, nessa época, foi por causa disso, porque um queria ser melhor que o outro, né, então. De bastidores entre o goleiro Donnarumma e o diretor do PSG, e outra vez que a relação entre ele e o clube não ficou muito boa foi quando o Messi teve que sair, foi quando o Messi faltou um treinamento para honrar outro compromisso, e aí o PSG... E esse compromisso até lembro que ele foi até pra Arábia, uma coisa assim, tal, com um evento que tava tendo na Arábia e tal, e era pra ele estar treinando lá no PSG, e ele foi pra esse compromisso na Arábia e tal.
já acaba suspendendo o Messi, e o Messi até fez um pedido de desculpas públicos, Foi, mas não tinha verdade. como, já estava o clima bem deteriorado. Após o Messi ganhar a Copa, ele não achou também devida a reação do PSG, vários times parabenizaram nas redes sociais, fizeram uma festa, né, com os campeões do mundo. O PSG preferiu ficar mais recluso, apesar deles tentarem receber o Messi de uma forma melhor quando ele volta desse período, a relação já estava acabada. Então, Então se tanto, você galera, que, tipo, o Messi, ele ganhou a bola de ouro, pô, por causa do que ele ganhou a Copa do Mundo, né? E, tipo, ele nem pegou a bola de ouro e foi lá, como muitas vezes ele fazia lá pelo Barcelona, pegava a bola de ouro, ia lá, apresentava no campo, lá na casa do time, né, e tal, do Barcelona, no caso do Camp Nou, apresentava pra galera a bola de ouro que ele tinha ganhado. E, tipo, ele não fez isso no PSG, pô, ele poderia muito bem chegar lá com a bola de ouro que ele ganhou, mostrar pra todo mundo lá no Parque dos Príncipes, que é o estádio do PSG, podia mostrar pra todo mundo, ou se não, a própria taça da Copa do Mundo. Ele não fez isso, pô, não fez, pô. Ou seja, o PSG não deu essas parabenizações, não deu pro Messi, tipo, deveria ter dado, mano, porque, tipo, é o Messi, tá ligado? O Messi ganhou a Copa do Mundo, foi o protagonista da Copa do Mundo, ele ajudou muita gente a ganhar aquela Copa do Mundo, e o PSG, tipo, pra isso foi como se fosse nada, fosse um título qualquer, entendeu? você for botar na conta o ego absurdo de várias superestrelas reunidas e fora de sintonia, talvez o auge do Messi já tenha passado naquele Já. momento e do próprio Neymar, já não tava os dois com aquela fome que eles tinham antigamente. Então você bota isso somado a problemas internos, somado a técnicos e talvez a bagunça geral que é o futebol do PSG sempre, desde a chegada do Ibra, é uma bagunça o futebol no PSG e isso se reflete nas eliminações da Champions. Então não é porque tu trouxe um jogador absurdo que ele vai corresponder em campo Pra sozinho. resolver, né, então. Ninguém joga sozinho, irmão. Você tem que trazer outros caras, você tem que dar uma sustentação melhor ao time, não tem jeito. Então a passagem do Messi no PSG acaba que pode ser Foi mais ou vista menos. como um fracasso porque ele não venceu a Champions. Eu Assim, não acho que não foi um fracasso, não, porque, tipo, ele ganhou títulos por lá, né? Ele ganhou 2 campeonatos franceses, até ganhou a Copa da França, uma coisa assim, ele ganhou outro título lá pela França. Eu não acho que não foi um fracasso assim, não. Acho que foi, tipo, mais ou menos a passada dele por lá. Não foi tão ruim nem tão boa, né, então. uma do Cristiano na Juventus, como eu falei, apesar de que o Cristiano deu mais retorno técnico e futebolístico à Juventus de uma forma geral, midiático, do que o Messi no PSG, mas aí não é assim, não é tão simples, tudo depende da comparação, que você tá comparando, os momentos, não dá pra você recortar o contexto e falar que um foi melhor que o outro, mas a passagem do Messi, a realidade é que a passagem do Messi no PSG foi bem frustrante, mas então, tu concorda ou não com a minha opinião? Deixa aí nos comentários o que tu acha do Messi no PSG e ajuda com o like e a inscrição, porque isso conta muito pro canal. Valeu. Mas como eu falei antes, galera, pra mim foi mais ou menos, né, tá a passagem do Messi, não foi tão ruim, tão boa. Eu achei mesmo que quando o Messi chegasse lá, ele ia fechar com o Neymar e com o Mbappé, ia conseguir ganhar a Champions League, só que no final acabou não ganhando. O PSG só foi ganhar a Champions um ano depois, ou foi 2 anos depois que o Messi acabou saindo, Messi, Neymar, ou seja, saiu todo mundo que era os caras melhor que tinha lá, ou seja, os caras que era lenda, os caras que era mais midiáticos, os melhores caras que tinha lá, tudo saíram, eles só foram ganhar depois com jogadores normais, jogadores que não são tão famosos, alguns eram famosos sim, mas não tinha tanto aquele poder midiático como tinha o Messi, como tinha o Mbappé, como tinha o Neymar, então foi ganhar 2 ou foi um ano depois, não sei ao certo, mas ganharam agora há pouco, né, a Champions League, e finalmente, né, depois de anos tentando, finalmente eles acabaram ganhando, mas é isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado, deixa teu likezão, comenta aqui embaixo o que você achou, comenta nos próximos vídeos, se inscreva no canal. Muito obrigado a todos que já assistiram até aqui. Hype o vídeo aí pro vídeo ser divulgado pra mais pessoas. E acho que do mais é isso. Obrigado novamente. Valeu, até a próxima. Fui.